Vamos lá. Como boa professora, na verdade é a terceira vez que eu estou tentando gravar, porque a minha internet está instável. Ela está caindo, então vamos tentar. Espero que dessa vez a coisa aconteça. Então, eu estava aqui pensando essa semana o que seria legal falar com vocês, né? Pensando na vida. Na verdade, assim, que assunto será que seria de interesse de todo mundo? E aí fiquei olhando pela janela e pensando. E aí me veio um insight. Em psicologia, a gente fala insight, aquela ideia que vem do nada, sabe? Mais ou menos isso. Pois bem, então, vou mostrar para vocês uma coisa. Olha lá. Diante dessa situação toda que a gente está vivendo, que não é novidade para ninguém, afinal de contas, já faz um ano que a gente está vivendo tudo isso, fiquei eu olhando pela janela. Essa aqui é a imagem que eu tenho da janela do meu quarto, escritório, estúdio, ou seja, a minha bancada de trabalho, ela fica numa parede colada nessa janela. E é essa a visão que eu tenho. E aí eu comecei a olhar e pensar na vida. Aí comecei a perceber o seguinte, né? Faz uns 3 meses, mais ou menos, que eu estou rodeada de construções. Isso é uma coisa boa, renovação, coisas novas acontecendo, chegando. Por outro lado, é um desapego total do passado, que daqui a pouco ninguém vai lembrar o que tinha ali. Enfim, fiquei pensando, o que eu poderia falar? Aí eu fui tomar uma água para me inspirar. E eu ouvi uma música, não sei identificar bem qual era meio sofrência, assim, mas eu fui olhar na janela da lavanderia e me dei de cara, logicamente, com outra construção. E aí eu percebi que tinham 2 operários da construção civil trabalhando sem o mínimo recurso, vamos dizer, eu não estou aqui denunciando ninguém, mas o mínimo recurso, né, de uniforme, de calçado de segurança, banheiro eu acho que também não tem, enfim. Eles estavam lá cantando, curtindo, conversando debaixo daquele sol, né? Vitamina D. E aí aquilo me foi um tapão na cara. Por quê? Caiu uma fichona, assim, né? E eu pude perceber que as pessoas, mesmo diante das suas adversidades, né? Da sua realidade, elas conseguem trazer de dentro de si aquela luz que ilumina o seu redor e as coisas começam a passar as coisas começam a passar de uma maneira mais leve. A gente falou de leveza da outra vez, né? Então eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, né? Eu acho que isso é uma boa para a gente ficar, para a gente conversar no dia de hoje. Então, eu me desafiei, ficar 24 horas sem reclamar. Bom, desafio você também. Será que isso é possível? 24 horas sem reclamar. O que vocês acham? Muito complicado? Não sei. Eu digo que foi bem difícil, mas não é impossível. Nesse cenário caótico nos dias atuais, certamente a nossa serenidade, a nossa calma, está muito difícil mantê-la equilibrada. E esse cenário está muito desafiador. Cada vez chega uma notícia nova, cada vez vem uma fake news para nos deixar mais amedrontados. Cada hora aparece um influencer, digital influencer com uma nova receitinha para evitar a Covid.
Então, assim, é muita informação, minha cabeça está quase que doendo, é muita coisa. Fico imaginando, assim, como está lidando as pessoas que são autônomas, ou as mesmos empresários, como eles estão lidando com tudo isso. Eu tenho uma experiência que eu trabalho em RH no outro período, e eu percebo que está muito caótico tudo isso. Cada hora vem uma informação nova e a gente não sabe mais como acomodar tudo isso, né? Será que vocês estão sentindo a mesma coisa? Diante de qualquer contrariedade, a reação que a gente tem qual é? Reclamar. E algumas pessoas que já eram assim mais temperadas, vamos dizer assim, né, mais apimentadas emocionalmente falando, passam da calma para a raiva em uma questão de segundos. Então, assim, aquela tolerância é zero, né? Então, assim, reclamar, reclamar, reclamar o tempo inteiro, porque as pessoas estão aqui, está muito complicado. Então, assim, quando a gente deixa o nosso cenário, o nosso universo tomar conta das nossas emoções totalmente, a gente adoece. Cuidado com isso. A gente perde o sono, a gente perde o apetite, ou tem um apetite em demasia que acaba engordando e aí acaba entrando naquele círculo vicioso, né? Porque eu fiquei com raiva, então eu como mais, eu engordo mais, e daquilo eu não saio, né? Então a gente fala, como é hoje importante a gente lidar e manter da melhor forma o nosso equilíbrio emocional, nosso equilíbrio físico e emocional, para a gente não adoecer. E isso só depende da gente. Não é uma tarefa fácil, mas é necessária. Então, quando a gente fala aqui, como que eu vou manter tudo isso? Aí eu trago para vocês um teórico, né? Um teórico do comportamento humano chamado Daniel Goleman. Vocês já devem ter ouvido falar no nome dele, ou na teoria dele de inteligência emocional. Eu não vou entrar em teoria aqui hoje, não, gente. Mas o quanto é importante esse assunto diante da situação que a gente está vivendo. Nunca foi tão necessária tal inteligência emocional neste cenário. Por quê? Por quê? O que é essa tal de inteligência emocional? Eu não vou ficar aqui discutindo o livro para vocês, né? O Goleman, ele é autor dessa teoria da inteligência emocional, ele tem vários livros publicados no mundo inteiro. Se você quiser mais assunto, se aprofundar nesse assunto, procura no YouTube, você vai achar palestras, procura na internet, você vai achar textos fantásticos sobre essa tal inteligência emocional. Mas o que vem a ser, de uma maneira mais resumida e didática, essa inteligência emocional? Inteligência emocional seria aquela habilidade que algumas pessoas têm de entender e administrar suas emoções num primeiro momento e num segundo momento entender o outro da maneira como ele se comporta e de uma maneira positiva. Tem escolas em São Paulo que trabalham inteligência emocional nas crianças, trabalhando tolerância, trabalhando empatia, trabalhando até a questão do bullying, tão frequente hoje nas redes de ensino, né? Então, quando a gente fala de inteligência emocional, dá para treinar? Dá para treinar. Administrar as nossas emoções não é uma coisa muito simples, não. A gente precisa da autocrítica, a gente precisa se conhecer, refletir, se colocar no lugar do outro, dentre outras tantas coisas, né? Então, quando a gente fala disso, é um desafio para você se posicionar. Quando a gente fala tem treino, dá para treinar sim, dá para treinar, observar como você se comporta,
Como você se comporta diante das situações? Você é uma pessoa estourada? Uma pessoa explosiva? Uma pessoa impulsiva, que primeiro faz e depois pensa? Uma pessoa com pavio muito curtinho? Como é que você é? Ah, eu nasci assim. Nasci assim. Sabe a Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim. Isso é só no romance do Jorge Amado, né? Agora, assim, dá para mudar? Dá. Dá para treinar? Dá. Mas a gente precisa querer. E esse querer nem sempre está tão assim, com esse ar de disposição, né? Quando a gente fala isso, eu diria para vocês que existem 5 coisas que a gente precisa trabalhar quando a gente fala em inteligência emocional. Autoconhecimento, que acho que nesta altura do campeonato a gente já tem isso bem desenvolvido. O autocontrole, ou seja, controlar melhor as suas emoções, suas explosões, controlar melhor as suas, como você se comporta, né? A automotivação, o que te motiva hoje? Controlar melhor, desenvolver melhor as habilidades sociais, lidar com o outro. Lidar com as pessoas não é uma tarefa tão fácil. Muitas pessoas preferem simplesmente não se juntar, né? Não tomar contato com gente que não foi com a cara, mais ou menos assim. E a questão também da empatia, que isso é um exercício que diria que hoje está assim, essa moeda está rara, né? Se colocar no lugar do outro, entender por que o outro se comportou daquele jeito. Então, assim, não é uma tarefa fácil, mas é possível a gente treinar. Então, assim, falando um pouquinho nessas questões, né, da gente se conhecer, da gente entender o que se passa conosco, da gente se colocar no lugar do outro, da gente observar como as pessoas estão reagindo frente a tantas adversidades, eu diria para vocês assim que tem um temperinho para a gente lidar com tudo isso de uma maneira um pouco mais leve. Alguém sugere alguma coisa? Que temperinho seria isso? Então, temperinho simples, que nasce dentro de nós, mas muitos esquecem que existe esse temperinho, né? Alguns falam assim, é uma luzinha que está dentro da gente e a gente precisa aprender a ligar esse interruptor. Eu estou falando de uma coisa que não se compra, uma coisa que a gente não sabe quanto custa e nem onde a gente acha. Porque não vende, né? É algo que está dentro de nós. É um interruptorzinho, algo raro, que mantém a nossa luz acesa. Eu estou falando da esperança. Ah, Thelma, vem me falar disso. Ai, já está reclamando de novo. Não falei que a gente vai ficar 24 horas sem reclamar? Então segura a onda aí, não reclama. Difícil, né? Pois é. Então, quando a gente fala de tudo isso, eu diria a vocês que esta imagem que eu mostrei para vocês no início do nosso papo me resumiu essa questão da esperança. Porque diante de tanta adversidade, as pessoas não esqueceram de ligar esse botãozinho que está dentro do seu coração, trazendo a luz para deixar o seu dia mais iluminado, né? Então, assim, esse é um grande aprendizado. Quando a gente vai buscar, né, racional que somos, vamos buscar no dicionário o que, que é isso. Então, olha lá, no dicionário a gente acha o seguinte: esperança é uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos relacionados a eventos ou circunstâncias da nossa vida pessoal. Lindo! A esperança requer perseverança. É acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações ao contrário.
Depois tem uma outra mais simples que diz assim, que é um substantivo feminino. É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Confiança em coisa boa, fé. Qual seria a sua definição de esperança? Qual seria? Coloca lá no comentário depois para mim, tá bom? Sinônimos de esperança: expectativa, aguardo, espera, fé, confiança. Tem vários sinônimos. Mas quando a gente fala de esperança propriamente dita, daquela luzinha que está dentro da gente, que a gente ligou o interruptor e ela está aqui pulsando, né? Pulsando. A gente fala que, trazendo Paulo Freire, né? Paulo Freire foi um grande educador, bastante famoso, né, no mundo da educação. E ele sempre dizia o seguinte, que era preciso ter esperança para chegar a algo viável e ao sonho. Cuidado! Há pessoas que têm esperança do verbo esperar. Ah, eu espero que tudo dê certo. Ah, espero que você tenha um bom dia. Ah, eu espero. Isso é só um desejo, não é? É só um desejo. Ele fala de esperança, quando ele fala de esperança, ele vai mais a fundo. Ele fala do esperança, do verbo esperançar. Esperar é, eu quero que tudo dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Eu espero. Ou seja, eu tenho o meu desejo, mas eu não faço nada para que a coisa aconteça de fato. Esse é a espera que a gente não quer. O que a gente quer, e o que ele falava muito disso, era a esperança do verbo esperançar. Esperançar é ir atrás, é não desistir. Esperançar é capaz de buscar o que é viável para fazer o inédito. Eu espero que a cura da Covid aconteça logo. Eu espero que a vacina chegue. Isso é esperar. Agora, o que você pode fazer para que tudo isso aconteça? Isso é esperançar, né? Esperançar significa não se conformar. E isso nos traz o quê? Nos traz a vontade de levantar e correr atrás dos teus próprios sonhos, dos teus próprios ideais, das coisas que você acredita. Senão você vai ficar assim, esperando na janela a vida inteira. E não é isso que a gente precisa. O que a gente precisa é ir atrás, é buscar o que é viável, é buscar o que é possível para fazer as coisas acontecerem. Difícil? Esperançar é almejar, sonhar e buscar, agir, ou seja, é o contrário da gente esperar passivamente. Então, é uma grande diferença, esperança e esperançar. Né? Pois bem, gente, quando a gente olha para uma terra dura, uma terra árida, e a gente vê uma flor, a gente tem dentro da gente, parece que brota, né? Brota o quê? A esperança, não é? Brota. Quando a gente está sem força, a gente precisa ter esperança. Mas a esperança é diferente de ficar esperando. Esperançar é sonhar, definir o que se quer e como irá alcançar. Então, esperançar passa a ser uma força dentro da gente, que nos torna resilientes, ou seja, respiro, levanto, sacudo a poeira e dou volta por cima, né? Então, quando a gente fala de esperançar, é nisso que a gente tem que se apoiar. Como diria o poeta, quando não houver amor, mesmo sem amor, sem direção,
A sós ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Salve Titãs, né? E aí, eu falando em poeta, né? Falando em esperança, em esperançar, eu trouxe para vocês um texto. Vamos ver se vai dar certo, hein? Como diria o poeta? Enquanto o amor pesar mais do que o mal na balança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto seu corpo dança, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança, pelo fim da violência, pelo fim da insegurança, enquanto existir a vida, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém. Não adianta esperança se você não faz o bem. Transforme a esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega e impera. É quando está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe ódio que tem que espalhar amor. Não adianta assistir nem observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou desde a hora de nascer, lhe apresentou a vida e fez você entender que se o problema é o homem vai resolver. Afinal, a gente nasce sem trazer nada para cá. Na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. O que importa de verdade é o que a gente vai deixar. Braulio Bessa, poesia que transforma. Então, eu encerro o nosso bate-papo de hoje com essa questão. Tem esperança, esperança do verbo esperançar. Tudo isso vai passar, a gente vai voltar a se encontrar, tá bom? Fiquem em paz, um beijo e um grande abraço. Tchau, tchau.